Então como é que isso aqui funciona, apóstolo? Como é que isso aqui é? A gente acha que essa unção de comunhão ela está só sobre o nosso espírito. Não. Ela está sobre a sua alma, ela está sobre o seu corpo, mesmo que você não perceba. Ela está aí todo o tempo te protegendo. É a sua unção de proteção contra o pecado. Ou seja, é o poder de Deus, ok? Residindo dentro da natureza do ser humano. E quando a gente fala de poder, existem várias categorias do poder de Deus que a gente também pode ensinar sobre isso aqui, ok? E vamos falar o porquê a unção de comunhão ela está aí. Ela está aí para te ensinar quem Jesus é, para te dar acesso à presença do Espírito, aos mistérios do Espírito, para ativar os dons do Espírito na sua vida, ok? A natureza da unção ela é uma das coisas mais poderosas e gloriosas que Deus ele concedeu ao ser humano. É a sua unção, né? No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 27, diz que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Esse texto é um texto muito profundo, tem muitas verdades que eu venho aprendendo desde a minha juventude até agora, né? Como eu falei para o senhor, cada vez que a gente vai transitando em dimensão de revelação, de comunhão, de unção, aumenta a revelação em relação à palavra de Deus, né? E tudo aquilo que a gente vive numa dimensão, você passa para outro nível de unção, né? Outra fase da vida com o Senhor, você vai viver aquilo de uma forma diferente e ainda mais profunda. O seu entendimento se abre. Então a unção de serviço ela tem o seu propósito, né? E a unção de comunhão ela tem o seu propósito. Então ambas são duas coisas bem diferentes uma da outra, mas elas andam juntas, elas têm que casar, estar sempre juntas em você. Né? Uma é aquela unção que ensina Deus para Deus que em você, e a outra que vem para te capacitar a ensinar Deus além de você. Né? Então a unção que está em nós, a unção de comunhão, tem que ser muito entendida. A gente pode entrar em muito aspecto aqui, se eu me permitir, a gente pode dar uma caminhada aqui, isso é muito importante, usar as escrituras também para as pessoas entenderem profundamente o que ela é. Né? O que todos têm que entender sobre essa unção de comunhão que às vezes poucos entendem. Poucos conseguem nutrir ela dentro da sua natureza, do seu espírito. E o que ela é? Comunhão, quer dizer, uma vida de oração? Isso. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Né? Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos ensinar todas as coisas. Livro de João capítulo 16. Ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo que nos capacita a conhecer de fato a natureza de quem Cristo é, a revelação da nossa salvação, tudo isso. Então, quando ali no texto fala a unção que nos ensina todas as coisas, esse remete diretamente à pessoa do Espírito Santo. Ok? Grandes líderes como Bill Johnson, grandes homens de Deus como Kennedy Reagan, né, no decorrer da história, esses homens muito experientes, né, que eu tive a oportunidade de ler livros, de estudar desde a minha juventude, todos falavam a mesma coisa. Né? A unção que está em nós, que nos ensina todas as coisas. Recentemente eu tive uma experiência a respeito da unção que nos ensina todas as coisas. O Senhor estava em oração, me deu uma visão, e eu via como se um homem me ensinava aquela visão, né? E aquele homem falava assim para mim assim, olha aquelas geladeiras lá, era como se fosse aqueles freezer da Coca-Cola, eram vários, todos iguais. Aí ele fazia uma pergunta, qual dentro deles que tem um refrigerante que não é da Coca-Cola? Só que estavam todos fechados. Eu estava de longe, não tinha como saber. E eu ficava olhando, pensando, ele falava assim, a unção que te ensina todas as coisas, ela te ensinará, te falará qual daqueles freezers que tem o refrigerante que não é da Coca-Cola. Preste atenção. Aí eu ficava olhando. Falou, espere a unção te ensinar. Aí de repente eu falava, aquele terceiro ali. Aí eu apontava, é aquele ali. Falou, muito bem, você acertou. A unção que te ensina todas as coisas. Ela te guiou, ela te ensinou. Aí eu voltei em espírito. Então o que acontece? A gente quando herda, né, o Espírito Santo, essa é a primeira unção que eu acredito que o ser humano recebe. Que é aquela que vai trabalhar dentro da natureza do seu espírito, dentro da alma do ser humano, para construir um fundamento dentro de você. Né? Que ela está totalmente ligada à pessoa do Espírito Santo, a oração em línguas, okay? O falar em línguas, que você sabe que a gente já conversamos sobre isso, que é mais do que um dom, faz parte da nova natureza que nós herdamos. Assim como você herda uma natureza nova do Espírito, você herda novos olhos, novos ouvidos e uma nova fala. Ok? E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, né? Em meu nome falarão novas línguas. E a palavra ela cai-nos ali, né? É algo que nunca foi usado antes. Então, línguas que nunca foram utilizadas antes. Então, o espírito humano, quando ele nasce do Senhor, né, nascemos novamente. Então, de fato, né, passamos um processo que recebemos uma nova imagem dentro da natureza do espírito humano. A nossa antiga imagem que nós tínhamos, né, segundo Adão, ela já se foi, ela não está mais ali.
nós recebemos um novo espírito. Livro de Ezequiel 36, 26. Herdamos um novo espírito. Então, como nós subentendemos que a unção que está em nós nos ensina todas as coisas, ela remete à própria presença do Espírito Santo dentro de nós. Essa é a sua unção de comunhão. Nós falamos unção de comunhão. Inclusive, né, o nosso grande mestre Benihim na unção, né, foi um homem que mais ensinou sobre unção, né, que mais arriscou, que mais deu a vida ali para ensinar sobre isso para o povo e se moveu muito na unção gloriosa. Ele ensina perfeitamente e fala muito sobre a unção de comunhão, né? Então eu passei a decorrer da minha vida experimentando esse nível de relacionamento com o Senhor e eu aprofundei. A gente podemos falar coisas muito profundas sobre isso. E é necessário, acho que a gente entrar hoje. É necessário que isso venha descortinar para as pessoas o caminho para a presença, o caminho para a unção de serviço e para a glória de Deus. São coisas diferenciadas. São diferentes. Mas é interessante que hoje se fala muito da unção e fala de um aspecto que eu queria ver se você está falando de comunhão que você mesmo está produzindo, vamos dizer isso, vai falar. Mas hoje se fala muito sobre impartição, transferência. Eu consigo receber isso de outra. Eu vou ficar perto do apóstolo Ross, vou receber isso que ele tem. Amém. Consigo. Existe princípio para isso, né? Então, vamos construir um caminho para as pessoas possam entender cada vez melhor sobre o que é a unção de comunhão, a nossa unção de serviço, ok? E as múltiplas funções que existem no mundo espiritual. Ok? Vamos lá. A unção de comunhão que você recebeu, vamos colocar a sua primeira experiência, nasceu de novo, você recebe o batismo com o Espírito Santo, aquela unção ela vem dentro de você. Ok? Você depende disso. Se a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não adianta ela falar que tem unção de comunhão. Ela não consegue transitar para isso. Pouco ela vai entender sobre a natureza espiritual. Por que a unção está ali? Né? E o que é unção? Acho que é muito bom bem definir o que é a unção, ok? Existem algumas palavras em hebraico para definir unção e o significado dessas palavras. Posso até puxar um pouquinho aqui, a gente pode falar um pouquinho dela também, acho que vai ser muito bom para enriquecer o nosso podcast aqui. A unção de comunhão, ela é muito, primeiro, entender o seu propósito. Cada unção tem o seu propósito. A unção que está em nós nos ensina em todas as coisas e temos certeza que ela é verdadeira, porque ela procede do santo, ok? A unção do santo. É o que vem da natureza dele para dentro da nossa. Amém? Então, a unção que está em nós de comunhão é aquela que nos ensina quem Deus é. Ela revela a nossa alma. Ela revela ao nosso ser humano, a parte humana e a parte do espírito, quem Deus é dentro da natureza do espírito humano. Sem a unção, nós não temos como capacidade de alma, de corpo, vou falar de corpo porque vamos falar da unção no corpo também, da pessoa conhecer quem Deus é. É impossível. Não tem como. Então, o que é essa unção? Que óleo é esse? O que é isso? No Antigo Testamento, a unção ela se remete ao óleo, né? Um óleo precioso, né? Como desce sobre o Arão, sobre a sua barba, né? Salmo 133, até suas vestes, cobre todas as vestes, que ele fala do ritual de consagração do sumo sacerdote, que ele era banhado com óleo, né? Desde a cabeça até as suas orlas, todas as suas vestes. Ele ficava 7 dias, né? Com aquele óleo sobre todas as vestes dele, sendo ungido ao sumo sacerdote, ao cargo de sumo sacerdote. Então, isso era um ritual de consagração. Então, vamos lá. A unção que está em nós nos ensina todas as coisas. Como eu disse, aquela visão que o anjo do Senhor me ensinava ali, a unção que está em você te ensinará, a unção de comunhão. Então, é a unção que te guia. Ela te habilita a você ter um conhecimento que humanamente é impossível para você. É ela que nos ensina, através dela, que eu posso ter interpretação da palavra de Deus. É através da unção de comunhão que eu entro nesse ambiente de transformação. É esse poder, é a unção que quebra o jugo, como diz o livro de Isaías, né? A unção que quebra o jugo, ela está dentro de mim para quebrar o jugo da minha carne, ok? Então é a sua primeira unção, a sua unção interna, aquela que está dentro de você, que você necessita dela para ter o acesso, ok? À própria presença que está dentro de você. Então, como é que isso aqui funciona? Como é que isso aqui é? A gente acha que essa unção de comunhão ela está só sobre o nosso espírito. Não. Ela está sobre a sua alma, ela está sobre o seu corpo, mesmo que você não perceba. Ela está aí todo o tempo te protegendo. É a sua unção de proteção contra o pecado. Ou seja, é o poder de Deus, ok? Residindo dentro da natureza do ser humano. E quando a gente fala de poder, existem várias categorias do poder de Deus que a gente também pode ensinar sobre isso aqui, ok? E vamos falar o porquê a unção de comunhão está aí.
Ela está aí para te ensinar quem Jesus é, para te dar acesso à presença do Espírito, aos mistérios do Espírito, para ativar os dons do Espírito na sua vida. Ok? Se ela não tiver aí, você não consegue operar nos dons do Espírito, você não recebe o dom do Espírito, você não tem como, você é inoperante nos mistérios espirituais. Amém? Vamos lá. Então, a unção do Espírito é como se ela, a de comunhão, como se fosse o óleo do motor, para o motor trabalhar. Mas para o carro andar, né, e ter o seu poder de andar, você precisa da unção de serviço. A unção que vem aqui é a gasolina, o combustível. Okay? Essa aí é outra unção que nós vamos falar. Então vamos falar sobre o óleo do seu motor. Falar aquilo que funciona para trabalhar em você. Pela qual o primeiro propósito do Espírito Santo na sua vida é trabalhar em você. Então, essa unção, através do seu espírito, está trabalhando na sua alma, está trabalhando no seu corpo, está trabalhando na sua genética, está trabalhando em todo o seu lado humano. E ela vai aumentar de maneira extraordinária. Ela vai ficar tão poderosa, tão grandiosa, que eu vou te ensinar, daqui a pouco já falo o mistério, o que ela vai fazer na sua vida. Porque eu tenho tido, só pegar um celular aqui, tenho tido uma experiência, né, da evolução da natureza humana. Isso é real, isso é tangível. Tá? Isso aqui é real, isso aqui é tangível. Quanto mais a unção de comunhão, que é o seu relacionamento, é a natureza dele que está se desenvolvendo dentro de você. Tá? A unção vem para quê? Para te tornar algo, para te dar uma identidade em você. Ok? Então depende da unção interna e a unção externa. Vamos falar da unção externa, que é a unção de serviço. Então você tem uma unção sacerdotal, você tem unção real, ok? Você tem a sua unção de comunhão, que é a unção interna, que é a unção de filho. Amém? É o que é a natureza de filho dentro de você. Quando a minha natureza de sacerdote ela começa a se desenvolver, que todos nós somos sacerdotes, eu começo a entrar na unção de serviço. Ok? Todos nós vamos passar por tipos de unções na nossa vida e níveis de unção. E eu vou falar como isso acontece. Se a gente tiver tempo, talvez nós vamos acontecer isso aí. Mas o que cada um de nós tem que entender, pastor, isso? Depois você pode fazer perguntas, elaborar perguntas, que a gente pode ir bem longe aqui nisso aqui, que é um campo muito maravilhoso. Inclusive, tem até uma escola de unção que eu ensino bastante sobre isso. Mas agora o que eu recebi, temos que até atualizar, porque tem muita coisa nova que Deus tem me revelado esses últimos tempos sobre a unção. E vou te falar sobre a evolução da natureza da unção de comunhão e a sua unção de serviço, ok? Não tem como eu separar a unção de comunhão da presença. Porque no livro de 1 João, a própria unção que está em nós, ela representa o Espírito Santo. A unção que está em nós que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo nos guia em todas as coisas, ok? Então o que eu posso dizer assim para o Senhor, por assim dizer? Que quanto mais eu estou nutrindo na minha vida de comunhão com o Senhor, onde eu medito nas Escrituras, eu oro, né, meus sacrifícios espirituais, onde eu estou jejuando, onde eu cultuo a presença dEle, essa unção se torna cada vez mais poderosa dentro de mim. Ok? É isso que nós estamos chamando de o enchimento do Espírito, não o enchimento de poder do Espírito. O enchimento do Espírito Santo é uma coisa. Agora, o enchimento da unção, do poder do Espírito Santo, que é o revestimento de poder, é outra coisa. Ok? Então, uma pessoa, pastor Isto, ela não suporta um revestimento e um enchimento de poder violento sobre ela se a unção de comunhão dela não corresponder a essa unção de serviço. Ela morre, ela fica enferma, ela cai, ela vai ser perturbada, ela não vai aguentar. Então nós temos um caminho para construir aqui, inclusive temos corrigir muitas coisas erradas por aí. Existem muitas coisas erradas ou mal ensinadas em relação à unção no corpo de Cristo, que podemos trazer muitas coisas maravilhosas sobre a unção. O que eu estou tentando com o Senhor aqui, acessar pelo meu próprio Espírito, que Deus tem me ensinado sobre isso, é que a natureza, eu quero falar um pouco mais sobre a natureza do que isso aqui é. Os princípios, né, as leis das unções, essas são coisas gloriosas, que podemos aprender muito sobre isso. Mas temos que entender o que é a unção. A natureza do que é a unção. É isso que é glorioso, que nós precisamos saber. Então, nós estamos no primeiro ponto, que é a unção de comunhão. Essa unção te revela dentro de você quem Deus é. Pouco dela você consegue, de fato, ensinar para as pessoas de fora. Você necessita da unção de serviço para revelar e manifestar o Deus que se manifestou dentro de você. Aí você necessita
da unção de serviço. A unção em nós é para um propósito. A unção sobre nós é para outro propósito. A unção em nós, ela nos capacita a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Ela nos dá o fundamento da fé. Ela nos ensina o caminho da eternidade. Ela nos ensina a santidade. Ela nos ensina o temor. Agora, a unção que vem sobre nós é para pegar o que está dentro de nós e potencializar isso e revelar às pessoas a grandeza do nosso Deus. Os discípulos, quando eles foram batizados com fogo e poder, em Atos 1:8, e serem revestidos de poder, é o revestimento de poder que é a unção sobre nós, né? Esta unção nos capacita a revelar, a manifestar a natureza sobrenatural do nosso Deus, o reino de Deus. Então, duas coisas importantes. A unção de serviço, ela vem para revelar o reino de Deus. É uma habilidade sobrenatural para nos movimentar juntamente com o Espírito de Deus e os anjos de Deus, ok? E as múltiplas dimensões do reino espiritual através da unção que nós recebemos e manifestar o reino na terra, ok? Então, esse é o propósito da unção de serviço. Enquanto uma unção de comunhão se ensina quem Deus é, a outra unção vem para ensinar para as pessoas o Deus que se revelou a você. Então, uma te ensina quem Deus é, a outra te habilita a ensinar para as pessoas quem Deus é. Basicamente isso daí. Mas tem muito ponto importante para falar sobre isso aí. Quero te fazer eu falar. Não, só para receber a unção de serviço, precisa crescer na unção da comunhão. E para crescer é oração, jejum. Isso. É necessário. Se a pessoa, igual que alguns crentes preguiçosos, não crescer na unção de comunhão, não chega na unção de serviço. Eles não são compatíveis. A natureza deles não desenvolveu do Espírito. A unção de comunhão, ela vem para desenvolver, nutrir e fazer seu espírito crescer. Por que o homem recebe unção? Ele recebe unção para ser habilitado a uma função no mundo espiritual. Mas todos nós temos a nossa primeira função no mundo espiritual, somos adoradores. Somos filhos de Deus. Então a unção que nasceu junto conosco, que recebemos com o Espírito Santo novo nascimento, ela dá a nós a identidade, o conhecimento do santo.